Vamos agora falar sobre a vigência. E essas regras valem tanto para o convênio como para o termo de fomento e colaboração. Vigência do instrumento é o prazo definido em seus termos pelo qual ele estará em vigor, ou seja, produzindo efeitos. O período de vigência não se confunde com as datas em que foram realizadas as transferências, nem tampouco com o cronograma de desembolso estipulado. O início da vigência ocorre com a publicação do termo no Diário Oficial do Estado, e o fim da vigência corresponde à data limite para a conclusão do objeto. As datas elas vão constar no termo do instrumento e também no módulo de transferências do SIGEF, na funcionalidade listar plano, trabalho e transferência, que vamos ver a seguir. Então, aqui no listar plano, trabalho e transferência, quando vocês clicam, vai estar a funcionalidade detalhar transferência e a gente consegue ver tanto a data da publicação, que é a data do início da vigência, como a data final da vigência. Agora vamos ver os artigos que estabelecem essas regras nos decretos. Então, no decreto 1196, o artigo 30 estabelece como cláusula mínima na cláusula 29, que a vigência da parceria e as hipóteses da sua prorrogação, cujo término deverá ser fixado de acordo com a data limite para a conclusão da última etapa da execução do objeto, limitada ao prazo máximo de 5 anos, podendo ser prorrogado em caráter excepcional por até 12 meses, desde que devidamente justificado. E no parágrafo 2º, estabelece que as parcerias somente produzirão efeitos após a publicação dos respectivos extratos no DOI, que deverá ser providenciada no prazo de 20 dias, de até 20 dias, contados da assinatura do instrumento. E o parágrafo 3º estabelece que será considerada nula a cláusula que estabelecer vigência ou efeitos retroativos. Já no decreto de convênios, decreto 127, o artigo 32 estabelece como cláusula obrigatória, na cláusula 20, a vigência do convênio, que poderá ser alterada de ofício por apostilamento nos termos do artigo 43, cujo término deverá ser fixado de acordo com a data limite para a conclusão da última etapa da execução do objeto, limitada ao prazo máximo de 5 anos, podendo ser prorrogada em caráter excepcional por até 12 meses, desde que devidamente justificada. E o parágrafo 1º estabelece que é vedada a inclusão de cláusula que estabeleça vigência ou efeito financeiro retroativo, sob pena de nulidade do ato e de responsabilidade do agente. E o artigo 44 estabelece que a eficácia do convênio de seus aditivos está condicionada à publicação do respectivo extrato no DOI, que deverá ser providenciada no prazo de até 20 dias contados da sua assinatura. E no parágrafo 1º, a regra que a data de publicação determina o início da vigência do convênio. Bom, esse slide aqui, vimos as regras que estabelecem a data de início e data fim, e esse slide aqui vai valer para os dois instrumentos, para os 3 instrumentos. No caso de atrasos na execução do objeto, antes de expirar a vigência, o beneficiário deve solicitar a prorrogação do prazo por meio de aditivo de vigência. Essa solicitação ela deve ser feita no sistema pelo beneficiário. E a alteração da vigência, ela altera os prazos de prestação de contas. Por isso, a justificativa deve ser analisada pelo concedente. Se há necessidade, de fato, de mais prazo para executar o objeto, ou o único objetivo é prorrogar o prazo da prestação de contas. E outra possibilidade de alteração de prazo, do prazo final, é a prorrogação de ofício realizada no sistema pelo concedente quando houver atraso na liberação dos recursos, sem a necessidade de solicitação do beneficiário.
Essa é a chamada prorrogação de ofício que veremos a seguir. Então, no decreto 1196, o artigo 31, inciso 4, prevê que poderão ser realizadas por apostila as alterações relativas à prorrogação de ofício da vigência prevista no parágrafo 3º deste artigo. E o parágrafo 3º estabelece que a prorrogação de ofício da vigência deve ser realizada antes da extinção da parceria, quando a administração pública estadual der causa ao atraso no repasse dos recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado. Então, se atrasou 3 meses, prorroga-se por mais 3 meses. No decreto de convênios também há essa previsão no artigo 41. Então, poderão ser realizadas por apostilamento as alterações relativas à prorrogação de ofício da vigência de que trata o parágrafo 3º deste artigo. E o que diz o parágrafo 3º? Que o concedente prorrogará de ofício a vigência do convênio quando der causa ao atraso no repasse de recurso financeiro, limitada também a prorrogação ao exato período do atraso e aqui dispensada a análise pelo setor técnico. E o parágrafo 4º estabelece que a prorrogação de ofício de que trata o parágrafo 3º deste artigo poderá ser excepcionalmente realizada com efeitos retroativos depois de expirada a vigência do convênio, desde que comprovada a disponibilidade orçamentária, os recursos sejam destinados ao pagamento de despesas para a conclusão do objeto pactuado e seja celebrado o termo aditivo até o exercício seguinte ao da extinção do convênio. Então, esse parágrafo 4º aqui estabelece, uma prorrogação de ofício que não temos lá no termo de fomento e termo de colaboração. Uma prorrogação após a sua extinção. Vamos falar agora sobre os documentos da prestação de contas. Bom, a apresentação dos documentos, como vimos, é uma das etapas da prestação de contas, seja ela parcial ou final. Se a documentação não for entregue, não há como realizar a análise e as contas serão consideradas como não entregues. Segundo esse acórdão, vemos que a finalidade da prestação de contas é comprovar que os recursos repassados ao conveniente foram gastos com despesas efetuadas para o cumprimento do objeto do convênio ou contrato de repasse, com as características previstas no plano de trabalho do convênio, conforme lição contida no item 12 do relatório do acórdão. Há que se aferir a coerência entre os extratos bancários, a relação de pagamentos efetuados, os comprovantes de despesa, a adequação da forma de pagamento e a pertinência dos bens entregues com os quantitativos e especificações constantes no objeto aprovado. Então, a documentação apresentada é que vai dar os elementos para o analista chegar à conclusão pela regularidade ou pela irregularidade da aplicação dos recursos pelo beneficiário. E como vimos, o ônus da prova é do beneficiário, então ele tem que apresentar a documentação que fundamente a execução do objeto, comprove a execução do objeto. E aqui no decreto 1196 temos um artigo que trata desse assunto. O artigo 49 estabelece que a prestação de contas relativa à execução da parceria deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que a parceria foi executada conforme pactuada, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados até o período de que trata a prestação de contas.
E temos um artigo que trata desse assunto ali na IN 33 de 2024 do Tribunal de Contas do Estado. Compete ao responsável pela aplicação dos recursos demonstrar o seu bom e regular emprego no objeto para o qual foram concedidos, mediante a apresentação na prestação de contas de elementos que permitam a exata verificação das despesas realizadas, dos respectivos pagamentos e da sua vinculação com o objeto. Nesse artigo inserido na IN 33, podemos identificar, então, a questão do ônus da prova como sendo do beneficiário. E até já falamos sobre isso, né, anteriormente, como também nos traz aqui a questão do nexo de causalidade. Vamos então agora passar para os documentos. Balancete é um documento emitido por meio do SIGEF, lá no módulo de transferências, por meio da funcionalidade imprimir balancete prestação de contas. Eu não vou ler aqui todas as referências legais, né? Porque isso vocês podem consultar posteriormente. Nós vamos somente falar sobre os documentos. Aqui a gente consegue ver um modelo, né, do balancete, que é emitido lá por meio do SIGEF. Então, vão ter, né, todas as entradas e as saídas, o nome dos fornecedores, com a sua identificação, né, do CPF, do CNPJ, o tipo do documento e as respectivas datas. E aqui no final, nós conseguimos ver, né, que os ingressos batem com os dispêndios, e a conta ficou, então, com um valor zerado, né? O balancete, os ingressos estão exatamente iguais aos dispêndios, mas claro que aqui, em muitos casos, não vai ser igual, então eles devolveram um saldo e aí o valor ficou igual a zero. Temos também como um documento para a prestação de contas o parecer do Conselho Fiscal. Esse documento ele é exclusivo para convênios celebrados com entidades sem fins lucrativos, tá? Então, não há, né, no Decreto 1196, como a gente pode ver ali embaixo, e ele é específico, né, para as entidades sem fins lucrativos. Como eu falei, antes do Decreto 1196, entidades sem fins todas as entidades faziam um convênio, né, e hoje ficou o convênio somente para as entidades do Sistema Único que atendem o Sistema Único de Saúde. Então, aqui, como outro documento, nós temos o borderô, discriminando as receitas quando houver cobrança de ingresso, taxa de administração ou similar, né? Esse tipo de despesa só acontece, né, no termo de fomento e colaboração, então no Decreto 127 não há previsão. Sobre esse assunto, né, o borderô, já vimos, mas vale a pena repetir aqui, que a IN 33 trouxe, né, uma novidade, que é essa parte em negrito. Então, como documento obrigatório, é o borderô discriminando as receitas e respectivas despesas no caso de projetos também financiados com outras fontes de recurso, municipais, estaduais, federais, patrocínio privado, cobrança de ingressos, taxa de inscrição, venda de estandes ou similar, demonstrando sua reversão para o projeto beneficiado ou em finalidades públicas previamente definidas no termo de ajuste. Outro documento é o relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto. Então, aqui, o que tem que se entregar, né, nesse item? A descrição detalhada da execução, os contratos de prestação de serviço, registros fotográficos, fotos dos bens permanentes adquiridos e das obras executadas, se for o caso, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, exemplar de publicação impressa, demais elementos necessários à perfeita comprovação da execução e também, no caso específico do termo de fomento e colaboração, um comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados
que deverá conter justificativas quando as metas não forem atingidas. Agora falando sobre os documentos comprobatórios originais das despesas realizadas. Tem um asterisco ali, né, que o artigo 35 da IN 33, no parágrafo 1º, estabeleceu que será dispensado o encaminhamento dos documentos originais e em primeira via, quando forem incluídos pelo beneficiário dos recursos em plataforma eletrônica com garantia de origem pelo seu signatário por certificação digital. Estamos desenvolvendo, né, a integração com o SGPE e se essa integração, quando, né, for implementada, vai atender esse artigo 35, parágrafo 1º, e daí poderá ser dispensado o encaminhamento dos documentos originais em primeira via, mas só nessa situação, né? Nos demais casos, hoje, por exemplo, né, é exigido, então, os documentos comprobatórios originais das despesas realizadas. Então, temos que ter a nota fiscal, o DANF, o cupom fiscal e o recibo, as folhas de pagamento, relatório resumo de viagem, ordens de tráfego e bilhetes de passagem, guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, faturas, duplicatas e ordens bancárias e comprovantes das transferências eletrônicas realizadas. Extratos bancários da conta corrente vinculada e da aplicação financeira com a movimentação completa do período. Declaração do responsável nos documentos comprobatórios das despesas, certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado e que está conforme as especificações neles consignadas. Segundo conversa com o Tribunal de Contas, eles entendem que essa declaração ela pode ser feita em um documento apartado no qual o beneficiário certifica em conjunto que recebeu todos os materiais e serviços de todas as despesas. Se o analista não se sentir confortável, né, com essa orientação, basta solicitar, então, que essa assinatura seja feita individual por documento comprobatório de despesa. Continuando, então, no caso de despesa com aquisição ou conserto de veículo automotor, deve ser apresentada a cópia do certificado de propriedade do veículo. No caso de despesa com lubrificantes, deve ser apresentada, né, a placa do veículo. Para despesas com serviços de assessoria e assistência de consultoria, promoção de eventos, seminários, capacitação e congêneres, segurança e vigilância, deverá haver o detalhamento, né, das horas técnicas dos profissionais envolvidos, qualificação dos profissionais, data, quantidades e número de horas trabalhadas, custos unitário e total e a justificativa. Para despesas com cursos, palestras, seminários, treinamento, capacitação e congêneres, deverá ser apresentado o nome dos participantes, o número do CPF, assinaturas, nome do palestrante ou os palestrantes, né? Tema abordado, a carga horária, local, data de realização e outros elementos capazes de comprovar a realização do objeto. No caso de locação de veículo para transporte de pessoas, a relação dos passageiros transportados. No caso de despesa com combustível, o relatório de abastecimento de combustível contendo a placa do veículo, a numeração do odômetro, a data e a quantidade, valores unitários e totais de cada abastecimento. Para alocação de imóveis, bem móveis, materiais ou equipamentos, apresentar os contratos de locação, memorial descritivo que especifique o tipo de estrutura e equipamentos utilizados, as quantidades, marcas, potência, prazo de locação e demais informações que permitam sua perfeita identificação. Essa questão não está prevista em nenhum dos decretos, então vocês podem usar como fundamentação a IN do tribunal. No caso de obra ou serviço de engenharia, então, o laudo técnico de cada medição,
assinado pelo engenheiro responsável em caso de obras, registros fotográficos da situação anterior e posterior às obras ou reformas realizadas, declaração do responsável com sucinta caracterização das etapas efetuadas, termo de recebimento ao término, a anotação de responsabilidade técnica, comprovantes de pagamento dos encargos tributários e sociais quando houver e o alvará de construção. No caso de materiais para distribuição gratuita, a doação, terá que ter então o termo de doação, a relação dos beneficiados com nome, número do CPF ou RG, endereço e telefone. Assinaturas, ficou errado, IN 33 de 2024. E elementos comprobatórios da distribuição, matérias jornalísticas, registro fotográfico e filmagens, entre outras. No caso de recursos oriundos de outras fontes, então municipais, estaduais, federais, patrocínios privados ou outros, deverá haver a demonstração dos valores, a finalidade e também a aplicação no objeto. Vimos que o documento, que a legislação menciona, é um demonstrativo de resultados assinado por um contabilista habilitado, contendo todas as despesas e receitas envolvidas na execução do objeto. E lembrando ali, que a IN, no artigo 44, parágrafo 12, a IN 33, trouxe aquela novidade, ao prever a devolução do recurso estadual recebido, caso o beneficiário não demonstre as despesas realizadas com os recursos recebidos de outras fontes. No caso de despesas com publicidade, então, memorial descritivo da campanha de publicidade, cópia da autorização de divulgação e ou do contrato de publicidade, exemplar do material impresso quando se tratar de publicidade escrita, cópia do áudio ou vídeo da matéria veiculada e comprovante da emissora indicando as datas e os horários das inserções, quando se tratar de publicidade radiofônica ou televisiva, e cópia da tabela oficial de preços do veículo de divulgação e demonstrativo da procedência dos valores cobrados. No caso de remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho. Bom, vimos que no termo de fomento e colaboração é possível, pagar com recursos da parceria a remuneração de empregados da beneficiária, como também pessoas que ela venha a contratar para a execução do objeto. E nesses casos, o beneficiário deverá apresentar memória de cálculo de rateio das despesas, em caso de não haver a dedicação integral ao objeto da parceria, o olerite, contendo nome, cargo, número de matrícula e CPF do empregado, valor e descrição de cada parcela da remuneração, descontos, valor líquido a pagar e período de competência. E também a comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária, do FGTS e demais encargos. Agora vamos falar sobre os documentos específicos da prestação de contas final. Então, o decreto 1196 estabelece no artigo 53 que a prestação de contas final consistirá na inclusão no SIGEF das informações mencionadas no parágrafo único do artigo 50 e na apresentação dos documentos mencionados no artigo 51 e também dos seguintes. O 51 é o que a gente viu, da parcial. Relatório de execução do objeto e relatório de execução financeira consolidados. O parágrafo 1º estabelece o que deve conter no relatório de execução do objeto consolidado. O relatório de execução financeira é o balancete, que nós já vimos lá nos documentos da parcial, e que aqui ele vai apresentar um só, com tudo consolidado. Então, quando ele fala, que é consolidado, é porque vai abranger, então, todas as parciais anteriores, vai emitir um documento contendo todas as informações.
Então, o parágrafo 1º estabelece que o relatório de execução do objeto consolidado deverá conter também benefícios alcançados, dificuldades encontradas, alternativas encontradas para as dificuldades apresentadas, impactos sociais ou econômicos das ações desenvolvidas e possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. E no parágrafo 2º, ele estabelece que o administrador público poderá, mediante justificativa prévia, dispensar o cumprimento do disposto nos incisos 4 e 5 do parágrafo 1º deste artigo, quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria. Como o legislador não disse, e não houve uma regulamentação desse item, entende-se, que todos devem cumprir, todos esses itens, de 1 a 5. Se o legislador estabelecer o que seria, uma complexidade da parceria, poderia ser dispensado, mas como não há essa previsão, então entende-se que deve-se aplicar os 5 incisos aí no relatório de execução do objeto consolidado. Então, seguindo, o que deverá também haver lá na prestação de contas final é o comprovante de devolução dos bens remanescentes, quando exigida, o demonstrativo de resultados assinado por contabilista habilitado, contendo todas as despesas e receitas envolvidas na execução do objeto, nos casos em que houver cobrança de ingresso, taxa de inscrição ou recebimento de quaisquer recursos públicos ou privados destinados à execução do objeto. Outro documento, comprovante do recolhimento do saldo de recursos não aplicados e outros documentos necessários à comprovação da correta e regular aplicação dos recursos, bem como aqueles exigidos no termo celebrado. Vimos os documentos da prestação de contas final para o termo de fomento e colaboração. Agora vamos ver o que estabelece o decreto 127 no artigo 64. A prestação de contas final deverá conter, no mínimo, os seguintes documentos e informações: o relatório de cumprimento do objeto e da finalidade, a relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, se houver, e indicação de sua localização, a relação dos serviços prestados, se houver, relação dos treinados ou capacitados, se houver, relação com o nome, número do CPF, endereço e telefone dos beneficiados em caso de doação, fotografias dos bens permanentes adquiridos e das obras executadas, se houver, comprovante de devolução dos bens remanescentes conforme previsto no termo de convênio, manifestação do Conselho Fiscal, quando houver, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto do convênio e quanto ao atendimento da finalidade pactuada em caso de entidade privada sem fins lucrativos, cópia do termo de recebimento provisório ou definitivo a que se refere o artigo 73, em caso de ente da federação, manifestação do controle interno do conveniente quanto à regular aplicação dos recursos no objeto do convênio, em caso de ente da federação, comprovante de recolhimento do saldo dos recursos quando houver, certidões no cadastro específico do INSS no caso de obras, na forma da legislação vigente, resposta ao questionário elaborado pelo conveniente sobre o cumprimento da finalidade do convênio, enviada por meio do portal SC Transferências, e outros documentos que o setor técnico entender necessários para a comprovação da correta e regular aplicação dos recursos, bem como aqueles previstos no termo de convênio.